que vamos, rapaziada. O vídeo de hoje ele começa aqui em casa e termina no estádio Old Trafford. Eu vou falar aqui do atropelo do Arsenal para cima do Chelsea e depois a gente corta para o pós-jogo de Manchester United e Sheffield United e, claro, também do clássico de Merseyside, o Merseyside Derby entre Everton e Liverpool, que eu vou tentar assistir lá de Old Trafford numa segunda tela. Fala bastante também desse possível novo treinador do Liverpool, o Arne Slot, atual treinador do Feyenoord. Enfim, essa é a segunda parte do vídeo, a primeira daqui de casa. Eu falo desse Arsenal 5, Chelsea 0. Cara, um atropelo absoluto, absoluto. Inclusive, uma das melhores exibições que eu vi nesta temporada, nesta Premier League, em grandes jogos, tá? Assim, num confronto entre Big Six, esse foi um dos melhores, se não a melhor exibição que eu vi. Cara, o Arsenal jogou muita bola. Claro que facilitado pelas fragilidades mil de um Chelsea, ainda mais sem Cole Palmer, que por questões físicas não pôde atuar nesse clássico de Londres. Mas, cara, foi impressionante. Assim, foi um jogo que mostrou, resumidamente, se você quiser resumir a diferença entre Arsenal e Chelsea, para além do 5-0, basta olhar a tabela e ver os 30 pontos de diferença. Claro, o Chelsea tem 2 jogos a menos do que o Arsenal nesse momento, mas pouco importa, é um detalhe, porque há um abismo entre os dois projetos de clube neste momento. Não apenas entre os times e não apenas entre a maturidade do trabalho dos treinadores. Acho que os 30 pontos e os 5-0 eles resumem muito bem a diferença entre os dois clubes. E se você olhar para 5 anos atrás, olha quanto que o Arsenal progrediu e olha quanto que o Chelsea regrediu. É a maior vitória do Arsenal na história sobre o Chelsea, viu? Nunca havia acontecido um 5-0 para cima dos Blues por parte dos Gunners. Cara, o Arsenal, ele faz uma campanha absolutamente maravilhosa. Eu acho um absurdo quem tente grudar nesse Arsenal a alcunha de pipoqueiro, cara. Porque, assim, por mais que não bata no título, e tem chances concretas de bater nesse título depois de 20 anos, é um Arsenal que faz uma campanha, não vou dizer sem tirar nem pôr, porque para você ser campeão inglês hoje em dia, você precisa beirar a perfeição, e o Arsenal perdeu pontos que podem ser valiosos no fim. Perdeu as 2 para o Aston Villa, por exemplo, que é um clube que deve estar na próxima Liga dos Campeões, então não foram tropeços bobos, mas enfim, que podem fazer falta, ainda mais o mais recente. Mas é um Arsenal que, além de fazer uma campanha maravilhosa, nos traz jogos de muita inspiração e muito futebol. É um Arsenal que mostra um poder de reação depois da eliminação da Champions muito interessante. Eu sei que não faz tanto tempo assim, mas com tão pouco tempo pela frente, a reação precisava ser imediata com tanta coisa em jogo. E o Arsenal consegue, depois de 3 jogos de profunda instabilidade e más exibições, os 2 contra o Bayern e a derrota para o Villa no Emirates, o Arsenal volta e ganha um jogo complicado contra o bom trabalho do Gary O'Neill no Wolverhampton, por mais que não tivesse o Matheus Cunha machucado, era um adversário encardido, o Arsenal vai lá e vence, e agora consegue atropelar o Chelsea e fazer um saldo ainda maior, né? Assim, imagino que o Arsenal não consiga ser alcançado nem por Liverpool, nem por Manchester City no saldo de gols, que nesse momento é de 56, 12 a mais do que o saldo do City, que entra em campo contra o Brighton nesta quinta-feira. Aliás, não vai ter vídeo pós Brighton e City, porque eu estarei no aniversário da minha querida sogra, então não vou conseguir fazer vídeo depois desse jogo. Não sei quantos a mais do que o Liverpool, porque eu gravo essa parte do vídeo antes do Liverpool e Everton no Goodison Park, evidentemente. Mas, cara, o Arsenal tem o melhor ataque da Premier League, nesse momento 82 gols marcados, e curiosamente não faz parte do grupo de 8 times desta edição da Premier League que tem pelo menos um jogador com 15 ou mais gols marcados. O Arsenal não é segredo para ninguém, inclusive foi uma das grandes críticas ao time nessa temporada, críticas exageradas no ponto de vista. Não tem um goleador, não tem um cara que tenha como finalização o principal ponto do próprio jogo. E por conta dessa ausência,
distribuiu no elenco os gols. O artilheiro do Arsenal na Premier League é o Saka com 14, depois temos o Havertz com 11, o Trossard com 10, o Odegaard com 8, Martinelli e Declan Rice com 6 e por aí vai. Então o Arsenal, ele me lembra um pouco, em termos de distribuição de gols, aquele título do Manchester City na Premier League pós-Agüero, pré-Haaland, né, que não tinha um camisa 9 goleador, mas tinha na variação dos goleadores um dos grandes pontos daquele elenco. E o Arsenal, é claro que seria muito interessante contratar esse camisa 9, esse goleador, esse cara com faro de gol primordial para a próxima temporada, para dar um passo além. Mas é um Arsenal que compete de maneira muito inspirada e muito consistente por conta dessa distribuição na tarefa de fazer gols. É a melhor defesa, com 26 gols sofridos apenas em 34 rodadas de Premier League, que é um número absolutamente bizarro. E que, cara, tem protagonistas em diversos e diferentes jogos, né? A gente pouco fala, por exemplo, do Ben White, e que aparece na lista de marcadores de gols mais uma vez nessa temporada, agora 2 vezes contra o Chelsea, mas que é um cara dos mais consistentes que o Arsenal tem nessa campanha. Você pode olhar, claro, para o meio-campo, você pode olhar para a dupla de zaga, você pode olhar para a grata surpresa que vem sendo o Kiwior e agora mais recentemente o Tomiyasu naquele lado esquerdo, que teve no Zinchenko uma figura mais instável do que a gente imaginava, mas conseguiu cobrir esse vácuo deixado pelo Zinchenko. Mas eu não consigo não olhar para o protagonista desse Arsenal sem ser o Odegaard. Por mais que o Saka seja o artilheiro e seja um cara que, apesar de não venha jogado tão bem ultimamente, é um cara que faz uma grande temporada, mas o Odegaard é o mago, né? O Odegaard é o grande maestro desse Arsenal e que consegue, com e sem bola, o que é um grande fator para o jogo dele, um grande, como diria o outro, um plus a mais, tem um cara praticamente completo. Quando a coisa não está indo com a bola no pé, ele sem a bola é um dos que mais se dedica naquela pressão alta, que geralmente sufoca o adversário até a falta completa de ar, e o Arsenal consegue ter no Odegaard esse cara. Mas com a bola, esse jogo contra o Chelsea foi um dos melhores que o Odegaard teve com a camisa do Arsenal, né? Inclusive, ele criou 8 grandes chances de gol, nenhuma de bola parada, então não teve escanteio, por exemplo, dessa vez. E é o maior número de jogador do Arsenal na Premier League desde o Özil em 2017. Quase uma década aí sem um cara conseguir esse número, e ele deu 2 assistências nessa partida. Um meio-campo que teve essa composição, Thomas Partey, Declan Rice e Martin Odegaard, pela segunda vez apenas nessa temporada, primeira dentro da Premier League, cara. Claro, muito por conta, totalmente por conta dos problemas físicos do Thomas Partey nessa temporada. A outra vez que eles jogaram juntos foi no primeiro jogo da temporada, na Supercopa da Inglaterra, na Community Shield, contra o Manchester City, no dia 6 de agosto. É muito pouco, né? Quando você olha para essa composição e pensa, pô, esse é o meio-campo ideal. Por melhor que tenha entrado o Jorginho nessa virada de ano para cá, o Partey ele consegue dar uma segurança maior para o Rice dar um passo à frente e principalmente o Odegaard ter menos funções defensivas e mais dedicação ofensiva. E a gente viu a diferença que isso pode fazer com que a artilharia desse Arsenal seja ainda mais potente, cara. Espero que o Arsenal tenha essa consistência para agora essas 4 rodadas finais da Premier League. Tivemos também destaque para o Kai Havertz, perdeu muitas chances, é verdade, não acho que foi uma grande partida do Havertz, mas ele termina com 2 gols marcados, aliás, o primeiro ex-jogador do Chelsea a marcar 2 gols contra um antigo clube dentro da Premier League. Vem entregando bastante participação para gol, com gols ou assistências, então já é uma contratação que se justificou por essa primeira temporada. Não o coloco entre os protagonistas, apesar dos números. É um cara que varia muito, né? Ele é um vagalume dentro de campo,
mas pelo menos ele tem trazido um brilho com um pouco mais de consistência do que ele teve em qualquer outra temporada desde que saiu do Bayer Leverkusen para o futebol inglês. E o Arsenal segue sem nenhuma derrota nos confrontos contra o Big Six nessa Premier League. São 8 jogos agora, 4 vitórias e 4 empates. Venceu Chelsea, Liverpool, City e United. Empatou com City, Liverpool, Chelsea e Tottenham. E agora restam 2 confrontos. Metade dos 4 restantes são confrontos contra o Big Six e ambos fora de casa. Enfrenta agora no domingo o Tottenham no North London Derby e depois, não na rodada seguinte, mas enfim, enfrenta ainda o United em Old Trafford. É uma tabela chata para o Arsenal, mas jogando do jeito que jogou contra o Chelsea, eu não consigo duvidar do Arsenal conseguir 100% de aproveitamento nesses 4 jogos restantes, e aí tem que entender como que o Manchester City vai performar nas 6 partidas que lhe restam. Do lado do Chelsea, cara, eu até coloquei isso no Twitter e assim, é muito triste o que está acontecendo com o Chelsea. Mas cara, é uma implosão, né? Assim, é o resultado de uma gestão absolutamente irresponsável que gastou mais de 1 bilhão no mercado de transferências, cara, e tá com esse elenco que tem várias lacunas. Tudo bem, tem tantas lesões que isso faz com que o elenco não produza o time que pode produzir, mas você olha para esse Chelsea e você vê tantos jogadores contratados que não deram o retorno esperado ou que mal têm minutos dentro de campo e muitos com 8 anos de contrato, cara. Assim, o Chelsea tá numa situação, olhando para o clube, tá, para além do time, tá numa situação que ele pode ser estrangulado pelas regras do fair play financeiro da Premier League. Já agora, provavelmente vai ter que vender alguns jogadores para conseguir equalizar as contas e não correr risco de punição financeira, dedução de pontos, né, por conta de infrações financeiras. Não sei, hein? Não sei o quanto que a gente está tocando no fundo do poço que esse Chelsea, infelizmente, pode chegar, porque, cara, sei lá, não sei o quanto que essa situação financeira também pode implicar na manutenção do Pochettino para não ter que quebrar outro contrato e talvez potencialmente trazer outro treinador com uma multa. Enfim, cara, não sei, tá? O trabalho do Pochettino é insuficiente. Eu já trouxe isso aqui. Raramente gosto de julgar o treinador pela primeira temporada dele no clube, mas de fato o trabalho do Pochettino não é bom. E o Chelsea hoje, depois de 1 bilhão investidos em janela de transferências, ele parece ter um time pior do que antes da gestão Bowley. E isso é inacreditável. Todd Bowley tem que vir a público. Seria muito interessante que ele pudesse dar uma entrevista coletiva para falar com o torcedor, para justificar as decisões que ele tomou, para dizer como que ele vai tirar o clube dessa situação. Porque o Chelsea é um clube hoje de meio de tabela, com orçamento de brigar por título. Isso não pode acontecer. E não parece ser um clube numa transição que vai dar frutos em breve, sabe? A não ser que algo mude da água para o vinho na próxima temporada. O Chelsea te dá a segurança de que na próxima temporada vai pelo menos brigar por vaga na Liga dos Campeões? Assim, eu não consigo entender, tá? Como que o Chelsea vai sair desse buraco que se colocou. É triste ver, por exemplo, a faixa que um garotinho colocou ontem no Emirates, né? Falando, cara, eu não quero que vocês assinem a minha camisa, eu quero que vocês briguem por essa camisa. E é uma faixa que acho que resume muito bem a situação desse Chelsea. Depois da segunda pior colocação na própria história na Premier League, na temporada passada, quando ficou na 12ª colocação, hoje tem a pior defesa da própria história na Premier League, com 57 gols sofridos em 32 rodadas. Ainda tem mais 6 jogos pela frente. Complicado.
Vamos para Old Trafford? Sim, vem para Old Trafford, vem comigo nesse frio teatro dos sonhos para falar desses outros 2 jogos do vídeo. Eu vou começar, com a licença que eu te peço, pelo jogo que não aconteceu aqui, e sim lá em Liverpool, lá no Goodison Park, no Merseyside Derby. Cara, o Everton venceu o Liverpool em Goodison Park. Antes de falar do derrotado, que é claro a grande manchete por conta da briga pelo topo na tabela, valorizemos o que o Everton do Shandite está fazendo nessa Premier League, cara. Agora, com essa vitória absolutamente fundamental, consegue, primeiro, emendar 2 vitórias consecutivas na Premier League pela primeira vez desde dezembro. Segundo, abrir 8 pontos do Luton Town, que é o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, o que faz com que o Everton se sinta praticamente salvo, seguro, aliviado, sem o fantasma do rebaixamento o acordando todas as noites. Isso numa temporada em que o clube perde 6 pontos por conta de punições financeiras, de infrações financeiras como punições a essas infrações. Então, cara, campo e bola, sem contar a presidência, o Farhad Moshiri, essa bagunça institucional que o Everton vive, campo e bola, os Shandite jogadores estão de parabéns por conseguirem praticamente essa garantia de futebol de Premier League na temporada que vem, ainda mais com esse gosto especial de voltar a vencer o Liverpool em casa pela primeira vez em quase 14 anos, cara. Você já deve ter visto porque circulou muito nas redes sociais, mas eu te digo se você não sabe ou te relembro se você já sabe. A última vez que o Everton havia vencido o Liverpool em Goodison Park tinha sido com um gol de Mikel Arteta, cara. Foi 2-0 aquela partida, o Mikel Arteta fez o segundo gol do Everton. E aí você vê como é que é o mundo do futebol, né? Quase 14 anos depois desse jejum, o Everton volta a vencer e o Arteta volta a sorrir. O jogador que sorriu lá atrás, hoje sorri como treinador. É uma vitória muito importante também para o Arsenal, potencialmente para o Manchester City, se fizer o que a gente imagina que vai fazer nessa semana, mas a gente não pode garantir, né, que é vencer o Brighton na quinta-feira e o Forest no domingo, se eu não estou enganado, em Nottingham. Mas, enfim, cara, o Liverpool perde para o Goodison Park para o Everton no Goodison Park pela primeira vez na era Jürgen Klopp. No último clássico contra o Everton, o Klopp perde o primeiro fora de casa. Eram 7 jogos, 5 empates e 2 vitórias. Já não era um histórico muito positivo para o Liverpool, que sempre, né, invariavelmente entrou como favorito nesses confrontos. Mas agora temos a primeira derrota de um Liverpool muito pouco inspirado mais uma vez, né? Especialmente nas 2 áreas. Desperdiçando muitas chances de frente para o gol e muito vulnerável na própria defesa. Tanto é que antes do Liverpool começar a perder chance atrás de chance, o Everton teve um plural de lances de perigo, né? Teve o que seria um pênalti muito bem anulado por conta de um impedimento, mas um impedimento ali justo, fora outros lances em que ou teve defesa do Alisson ou bloqueio de zagueiro ou alguém do Everton chutou para fora. Então, assim, não era uma noite tranquila para o Liverpool, nem no começo do jogo, antes do Everton conseguir abrir o placar com o Braithwaite, que é um bom zagueiro, é uma joia desse Everton, cara. Agora, então, pro Liverpool fica uma sensação, um gosto muito ruim, né, cara? O Salah sumiu desde que voltou de lesão, essa é a verdade. Mais um jogo aquém do próprio padrão. O Darwin e o Luiz Dias mal mais uma vez. Enfim, é um Liverpool que está realmente dando sinais de que está próximo de ficar fora dessa briga pelo título, né, de maneira prematura.
E vamos recapitular, cara. No início da temporada eu não apostava num Liverpool brigando por Champions. Mas aí era erro meu. Eu acho que eu estava fazendo realmente um erro de avaliação razoavelmente grave. Mas de qualquer forma, eu acho que pouca gente apostava no Liverpool brigando pelo título. Só que depois que jogou o que jogou pelo tempo que jogou, não tem como você tentar lembrar de como se sentia no começo da temporada para agora tentar tirar o gosto azedo da boca. Não dá, né? O torcedor do Liverpool já tinha se iludido com uma última temporada perfeita e está sendo uma última temporada que vai terminar provavelmente apenas com o título da Copa da Liga, que fica muito aquém do sonhado e do esperado com base no que o time apresentou por bastante tempo, repito. Eu não cravo que está fora da briga, mas está quase. Está a 3 pontos do Arsenal, com 15 gols a menos de saldo. Ou seja, está a 2 jogos dos Gunners, porque em uma rodada não consegue alcançar. E isso sem contar, claro, com o Manchester City, que tem 2 jogos a menos. Esses contra Brighton e Forest. Cara, o Liverpool vem descendo a ladeira, né? Metade das 4 derrotas desta Premier League foram nas últimas 3 rodadas. Então, é realmente complicado. Mas, se é que dá para projetar alguma coisa, se é que há espaço mental para o torcedor do Liverpool, se é que ele está aqui projetar alguma coisa, eu quero falar um pouco sobre o possível novo treinador, o possível sucessor de Jürgen Klopp, que é um careca holandês, mas não é o que está aqui, tá? Calma. É o Arne Slot. De 46 anos, eu vou passar aqui pelo currículo dele com alguns detalhes, para depois traçar um pouco o perfil, porque é um cara que me chama bastante atenção. Ele tem apenas 46 anos, tem 11 anos que ele se aposentou como jogador nas divisões inferiores do futebol nacional, e na primeira temporada como treinador, em 2019, ele passou de auxiliar para técnico principal no AZ Alkmaar. E com o clube alcançou a maior pontuação da história do AZ dentro da Liga Holandesa. Depois ele foi para o Feyenoord, onde está até hoje desde 2021. Já em 22 foi vice-campeão da Conference League, perdeu para a Roma do Mourinho na decisão. Em 2023, temporada passada, foi campeão holandês, apenas a segunda vez que o Feyenoord conquista a Liga Nacional neste século, então não é algo que dá para você contar como parece, né? Eu acho que na ignorância, pelo menos minha, tá? E acho que muita gente tem, o Feyenoord parece ter o mesmo tamanho e os mesmos recursos de Ajax e PSV, e pelo que eu pesquisei, isso está muito longe de ser realidade, tá? Então, assim, para conseguir ser campeão nacional, com o orçamento, a receita que o Feyenoord tem, é algo bastante significativo, e o Slot conseguiu isso na temporada passada. Nessa temporada na Champions, foi eliminado na fase de grupos, num grupo em que tinha Atlético de Madrid, Lazio e Celtic, fica à frente do Celtic, vence uma partida da Lazio dentro de casa, enfim, uma campanha bastante decente na Liga dos Campeões. É o atual vice-líder na Eredivisie, porque o PSV faz uma temporada, uma Liga Nacional absolutamente implacável, está invicto. O Feyenoord, entre aspas, deveria ser líder, não fosse temporada do PSV, porque tem apenas 2 derrotas em toda a Liga Nacional. Enfim, e foi campeão agora da Copa Nacional, no domingo, com gol de brasileiro, inclusive. Foi campeão com gol do Igor Paixão, passando aqui o Chris Wilder, técnico do Sheffield United. Daqui a pouco eu vou falar desse jogo, inclusive. Gol do Igor Paixão, revelado pelo Curitiba. Foi campeão agora, então, segunda taça dele com o Feyenoord, desde que chegou ao clube. No início dessa temporada, ele quase foi contratado pelo Tottenham.
O interesse de clubes da Premier League não é novo nele. Na temporada passada o Leeds tentou contratá-lo, mas ele quis ficar. E agora o Tottenham foi atrás dele antes de fechar com o Postecoglou. E ele também decidiu ficar no Feyenoord. Mas nesse momento, pelo que eu li na imprensa especializada da Holanda, ele está decidido a fechar com o Liverpool. E o Feyenoord não vai embarrear. Só está tentando achar uma multa rescisória interessante. Recusou a primeira proposta na casa dos 9 milhões de euros. Não sei por quanto o Feyenoord vai liberar, mas parece ser uma questão de negociação financeira muito mais do que uma indecisão sobre o treinador ou do treinador sobre o clube, né? Parece que o Liverpool está decidido no slot e o slot está decidido a ir para o Liverpool. Lembremos que essa decisão ela vem de Michael Edwards, que voltou ao clube e é um cara muito analítico. É um cara que se baseia muito em estatísticas, em dados e certamente dissecou o que o slot faz. E a gente vai trazer alguns desses dados superficiais e interessantes do Feyenoord, desse jovem treinador. É um perfil basicamente muito ofensivo, muito agressivo e com muita pressão alta. Desde que ele chegou no Feyenoord, e eu vou aqui trazer dados das 5 principais ligas europeias, mais a Eredivisie, para poder ter um comparativo, desde 2021, portanto. O Feyenoord é o time com o maior número de roubadas de bola no último terço do campo, ou seja, a pressão alta é muito agressiva e muito efetiva. São, desde então, 722 roubadas de bola no último terço do campo para o Feyenoord, que é o líder no quesito, com menos de 20 a mais do que o Liverpool, que tem um pouquinho mais de 700, eu perdi o número aqui. Enfim, o Liverpool é o segundo e o Feyenoord é o primeiro, ou seja, quem faz melhor do que o Liverpool nesse recorte é apenas o Feyenoord. Roubadas de bola no campo adversário, que terminam em finalização, o Feyenoord também é o líder nesse quesito, 201, e o Liverpool é o quarto, atrás de Bayern e PSV, com 182. Linha alta, são muito parecidas, mas se a gente for pegar ali nos centímetros, o Feyenoord é a segunda linha mais alta desse recorte do futebol europeu, com 44,9 metros de altura dessa linha de defesa, e o Liverpool é o quarto, com 44,6. Então, a primeira é do City, a segunda é do Feyenoord, a terceira é do PSV e a quarta é do Liverpool. Ou seja, são dados que mostram como, pelo menos, a estrutura de futebol, ela não vai sofrer tantos reajustes caso o Liverpool, de fato, vá na direção do slot. É um cara que gosta muito de trabalhar com jovens, que trabalha com uma receita, repito, menor do que os rivais. Ou seja, é um cara que está acostumado a trabalhar com um ambiente muito mais hostil do que o Liverpool, né? Ele teve que reconstruir uma vez esse time do Feyenoord, porque perdeu muitos jogadores na janela de transferências, porque há tubarões maiores, né? No Liverpool você sofre menos isso. E tem uma receita muito maior, comparável à maior parte dos rivais que tem aqui dentro da Premier League. Então, enfim, de qualquer forma, ele tem cara de Klopp, mas a curiosidade é que ele é fã de Pep Guardiola. É um guardiolista, mas evidentemente há vários tons e várias nuances do guardiolismo no planeta, mas seria uma curiosidade ter 3, entre aspas, Guardiolas na próxima temporada lutando pela Premier League, né? O original, Arteta e o Slot. Isso se tudo for dentro dos planos. É claro que não vai ser fácil a sucessão, ainda mais na temporada imediata de Jürgen Klopp. Passando rapidamente aqui para o Manchester United, não tem muito o que falar dessa vitória de 4-2. O Bruno Fernandes colocou o jogo no bolso, 2 gols e 1 assistência. Basicamente ele conseguiu afastar o Manchester United de si mesmo, né? Ele evitou mais uma implosão desse Manchester United nessa temporada. O Bruno, que tem 15 gols e 10 assistências em 44 jogos na temporada, são números muito importantes e muito significativos em meio a esse errático, combalido e machucado Manchester United. Cara, sofreu 2 gols do pior ataque da Premier League e perdeu muitos gols contra a pior defesa da competição.
pelo menos o Bruno conseguiu reverter esse quadro. O Sheffield United fez 1-0, sofreu 1-1, fez 2-1, sofreu 2-2, e aí o Bruno resolveu, depois do gol de pênalti, dar números finais à partida. O último, inclusive, dando assistência para o Højlund voltar a marcar depois de 6 jogos. O United estava há 4 partidas sem vencer na Premier League, 3 empates e 1 derrota. Volta a vencer, ultrapassa o Newcastle e sobe para a 6ª colocação, que é muito provavelmente colocação de Premier League. Aliás, o Newcastle que perde para o Crystal Palace, que é ou pode vir a ser um caso sério desde que o Glasner chegou no clube, hein? Estou interessado para ver como é que vai ser esse Crystal Palace na próxima temporada, mas esse é papo para depois. Voltando para o Manchester United, digo que é combalido e machucado. Hoje jogou sem o Rashford, mais um machucado nessa lista, e teve apenas de jogadores do time A, 3 no banco de reservas, o Amad Diallo, o Amrabat e o McTominay. Esses 2 últimos ainda meio machucados, tá? O Maguire fez gol pela 2ª partida consecutiva, sendo que no domingo jogou machucado. O Bruno Fernandes saiu destruído do domingo, jogou hoje. Então, cara, enfim, já falei aqui, né? O Ten Hag, que agora comprou briga com a imprensa, ou não comprou briga, desculpa, ele resolveu revidar. Não sei se é a estratégia mais inteligente, mas ele está tentando, repito, vender algo que na minha apuração e interpretação é uma realidade distorcida. O trabalho dele é prejudicado pelas lesões, mas é importante reconhecer que as lesões fazem parte do trabalho dele. Já falei isso em outros vídeos, se você não conseguiu pescar, por favor, volte nos anteriores. Vamos ver como que está o vestibular do Ten Hag com essa nova diretoria. Acho difícil que ele passe, mas imagina se bate num título de Copa da Inglaterra no dia 25 de maio contra o Manchester City. É improvável, mas é um jogo só, meus amigos. O Joe Wilcox, o novo diretor técnico, ele estava presente aqui hoje do lado do Brailsford e viu de perto essa atuação considerando as lesões, ok, mas enfim, era o saco de pancadas da Premier League do outro lado. É isso, minha gente. Relembrando, não tem vídeo nessa quinta-feira após City e Brighton. Voltamos, acho que no domingo. No domingo. Até porque tem Arsenal e Tottenham. Mikel Arteta sorri. Veremos no domingo.